Ele é um dos maiores críticos do movimento politicamente correto e até publicou um livro de sucesso sobre o assunto. No perfil de hoje, uma entrevista com o filósofo Luiz Felipe Pondé. As pessoas no seu dia a dia têm uma apreensão verdadeira de que a vida é contraditória, de que a gente não sabe direito o que faz, de que a gente arranca sentido das pedras, que a gente pensa uma coisa e faz outra. Todo mundo, quando não mente, sabe disso. E eu estou falando isso. Então, o que acontece é que as pessoas ouvem, isso acaba ajudando elas de uma forma maior ou menor de lidar com as coisas da vida. Tive professores que eram todos de esquerda, militei no movimento estudantil. Em 79 eu era aluno de medicina da Universidade Federal da Bahia. Eu logo perdi a esperança no movimento estudantil porque eu percebi que a maior parte dos alunos que tocavam ali para frente eram alunos que não gostavam de estudar mesmo, não queriam assistir aula, ficavam 200 anos na faculdade, enchendo o saco. Estava estudando medicina e eu tinha perguntas que versavam sobre qual o significado da morte, como que um paciente se sente diante da finitude. Daí eu fui estudar psicanálise e para ver se fazia uma coisa entre medicina e filosofia. E a psicanálise acabou me dando vontade de estudar filosofia sistematicamente, porque eu decidi que eu queria ler, estudar e pensar nas coisas a sério mesmo. Esse livro surgiu de uma conversa entre eu e a minha editora, a editora Leia, e a minha editora, Tainá Bispo, na Leia. A ideia de escrever um livro com esse nome foi dela, não minha. Ela falou: Pondé, você é o cara para dizer o que é ser politicamente incorreto em filosofia. Então, na realidade, esse livro é uma espécie de fruto meu e dela. O politicamente correto, ele é um movimento que tem, me parece, a sua raiz positiva na necessidade, nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, das pessoas aprenderem a conviver com grupos que elas não estavam acostumadas a aprender. Portanto, uma espécie de ampliação da educação doméstica. Infelizmente, isso daí acabou sendo abraçado por um projeto político que se transformou num patrulhamento de pensamento público, numa perseguição sistemática institucional de, seja profissionais de academia, seja profissionais de mídia, jornalistas que discordassem desse projeto de que você vai mudar o mundo, mudando o modo como as pessoas falam, proibindo o modo delas pensarem e cercearem os gestos e o comportamento público. A praga politicamente correta, ela está a serviço de grupos que querem, na realidade, patrulhar. Isso não é conspiração nenhuma, qualquer um que vive na mídia e trabalha desde criação de novela até dar aula em sala de aula, sabe que isso é absolutamente verdadeiro, inclusive quando se institucionaliza na figura do Ministério Público. Um aluno, por exemplo, que estuda, ele sofre muito porque a maior parte dos professores só ensina uma coisa. Existe uma pregação dizendo que não é pregação, né? Isso se manifesta lá na frente quando é muito engraçado, porque quando a desastrosa e triste ditadura ruiu no país, a esquerda ela tinha controle das universidades e, portanto, das redações. Infelizmente, nas últimas décadas, muitos dos professores formaram alunos militantes de uma visão de mundo que lia só uma bibliografia, certo? Um tipo de bibliografia, que só podia pensar de um jeito. Acho que são vários fatores. Primeiro, um macro fator, um contexto brasileiro de uma democracia razoavelmente estável. Então, as pessoas começarem a consumir coisas que normalmente não consomem, como filosofia, pensamento e tal. De eu ser um cara, eu sempre gostei de estudar, e isso não é uma coisa muito comum na área de humanas. Muitas vezes as pessoas militam mais do que estudam, ficam falando que querem mudar o mundo para não ter que estudar coisa nenhuma. E, bom, eu acho que vai um tanto de carisma pessoal, de personalidade, de gostar de conversar com as pessoas e olhar o contemporâneo e discutir coisas que às vezes um filósofo de formação acadêmica como eu acha que seria como comer o Big Mac ao invés de comer num restaurante francês, sabe? Nós somos uma tribo muito preconceituosa,
a tribo acadêmica, apesar de pousar de não preconceituosa e criticar preconceitos, nós somos bastante preconceituosos, gostamos de lobbies e grupos corporativos e pouca transparência, tudo o contrário do que a gente fala no mundo público. Agora, a televisão, eu nunca pensei em televisão, né? A televisão foi começando a acontecer aos poucos e acho que, de repente, foi a participação no Café Filosófico e aí eu fui descobrindo, e as pessoas que trabalham com televisão foram descobrindo, que eu não só sei mexer com a mídia impressa, como não tenho medo da câmera.